Bom, eu acabei gravando todo o vídeo e esqueci de deixar um recado muito importante, que é a loja da Nihil estará aberta nesse domingo, porque vai rolar aqui o show do Crisium aqui em Porto Alegre, no Bar Opinião, uma quadra aqui da Nihil, e estaremos abertos nesse domingo, a partir da 1 hora da tarde até as 5 horas, que é o horário que o show vai acontecer. Então, se tu quer vir aqui conhecer a nossa loja, estamos localizados na rua José do Patrocínio, número 584, e a partir das 5 horas da tarde começa na Opinião o show do Crisium, clássico death metal aqui do Rio Grande do Sul, junto com Malevolent Creation e o Bestial. Então, para todos, convidamos a todos para virem conhecer aqui a loja da Nihil. E é só um recadinho rápido, esqueci de comentar no vídeo, só estou fazendo essa inserção rapidinho. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo! Bom, galera, estamos começando mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje, galera, eu quero fazer um vídeo um pouco diferente, né? A gente está acostumado a falar sobre CDs, etc, aquela coisa toda. Mas eu quero fazer um vídeo sobre um assunto que está reverberando de maneira insana em todo lugar que eu vejo, cara. E provavelmente muitos de vocês também receberam, viram ou até compartilharam sem saber uma notícia falsa de que o James Hetfield do Metallica vai custear a educação dos filhos do Charles Kirk, aquele político americano de direita que foi brutalmente assassinado nessa última semana. Eu quero fazer esse vídeo porque como envolve, né, todo o âmbito do metal, do rock, principalmente pela imagem do Charles não, mas da imagem do James Hetfield, e não quero fazer um vídeo político de direita ou de esquerda, o meu assunto não é esse, eu vou ter uma posição bem direta e objetiva e sim, isentona, porque o assunto que eu quero falar hoje vai um pouco mais a fundo e é uma coisa que eu vejo que está minando, cara, minando a nossa sociedade cada vez mais com o avanço das redes sociais, que é essa avalanche de fake news endiabrada e desenfreada tanto para o lado da esquerda quanto do lado para a direita. E eu acho que esse exemplo do James Hetfield serviu muito bem para a gente usar ele de ponto de partida para se aprofundar um pouco mais no assunto. Para ser um pouco mais detalhado, eu estou usando uma matéria do site Mundo Metal, tá, galera? Que foi até essa matéria que eu li agora que me deu a minha inspiração para fazer o vídeo, que eu acho que é um assunto muito legal para a gente trazer, discutir, analisar e eu também dar as minhas opiniões acerca desse assunto. Bom, primeiramente, só para deixar todos muito bem a par de tudo que está acontecendo, eu vou ler essa matéria para vocês, tá? Então, eu vou pedir para vocês aí uns minutinhos da atenção para vocês, que eu vou passar um tempinho aqui lendo essa matéria. É uma matéria só do site. Se vocês quiserem ler e acompanhar também, eu vou deixar ela anexada aqui no vídeo abaixo. Tá, antes de eu começar a ler a matéria, eu me esqueci, mas eu tenho que falar pra vocês. Quem quiser apoiar o nosso trampo, cara, temos a nossa loja da Nihil Productions, onde temos CDs, camisetas, LPs, o caramba 4. Tamo com uma promoçãozinha rolando no site, dando 30% de desconto nos CDs, nos LPs, 20% nas camisetas. E temos frete grátis para todo o Rio Grande do Sul, parcelamos em até 6 vezes para todo o Brasil e parcelamos em até 6 vezes sem juros no site. Então, se tu quiser dar uma força para o nosso trampo, tu pode comprar os nossos materiais e garantir um descontinho legal pelo link abaixo. Desculpa, tá? Eu só tenho que fazer o meu merchan, tá? Eu tenho que vender o meu peixe. Mas tá, vamos lá. Vamos entrar na discussão e vamos começar a ler a matéria do Mundo Metal. E foi uma matéria postada pelo Fábio Reis no dia de hoje, dia 17/9. Como você deve saber, o vocalista e guitarrista do Metallica, James Hetfield, teve seu nome envolvido em uma fake news que viralizou no último final de semana. Vamos mostrar para vocês como, ao contrário do que muitos pensam, isso vai muito além do posicionamentos políticos e tem muito mais a ver com a ganância e a corrida por likes envolvidos. E eu ainda vou mais a fundo nesse assunto sobre como as redes sociais estão destruindo tudo, a nossa cabeça, e estão destruindo e polarizando tudo. Mas o ponto principal dessa matéria é principalmente os likes e coisas, etc, visualizações.
Começo situando que quem não viu essa notícia fake, se é que isso é possível, no último sábado, 13 de setembro, uma notícia falsa começou a viralizar nas redes sociais. Era sobre James Hetfield ter se pronunciado a custear os estudos das duas filhas do ativista norte-americano Charles Kirk, assassinado no último dia 10 de setembro durante um evento em uma universidade dos Estados Unidos. A origem. A notícia original veio de um site não ligado ao rock e metal, sem qualquer credibilidade e não mencionava qualquer fonte comprovatória. Era apenas um texto bem redigido, provavelmente com o uso de inteligência artificial. Apesar de não ter sido replicado por grandes portais de rock e metal, se tornou virais nas redes sociais da Meta. Para quem não sabe, Meta, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok não é do Meta, mas basicamente Facebook, Instagram, Twitter são as redes sociais do Mark Zuckerberg, tá? E principalmente no X, antigo Twitter. Na verdade, o Twitter não é do Meta, mas enfim. E esse é o ponto que precisa entender o que aconteceu. E é neste ponto que você precisa entender o que aconteceu para que em seguida possa ficar mais vigilante. Vamos lá. Uma matéria publicada em um site pequeno sem credibilidade só consegue se tornar viral quando muitas pessoas acessam e disseminam o conteúdo. Mas a chance disso acontecer é baixíssima. E é aí que entram os perfis de influenciadores, muitas vezes mal intencionados. E eu digo mal, e agora a matéria aqui dá um ponto final e eu faço um complemento, muitas vezes mal intencionados, influenciadores mal intencionados, e como é um caso de, querendo ou não, ligado a um político de direita que foi brutalmente assassinado. E não, por mais que vocês conheçam a minha posição política, eu sou mais à esquerda, mas eu não concordo de jeito, maneira que uma pessoa seja assassinada pela posição política dela. Até porque eu parto do princípio que violência só gera mais violência. E não, eu não concordo com o posicionamento do James Kirk. Sou totalmente o contrário, mas tu pode discordar sem precisar matar o cara, né? Mas tá, vamos lá. Voltando. Aí, como eu tava falando, o ponto que eu fiz, eu vou dar uma pausa aqui pra vocês, só pra atender um cliente e já volto. Perdão, galera, tive que parar aqui para atender, mas voltando. Eu estava falando sobre os perfis mal intencionados, né? Como é uma matéria vinculada a uma pessoa de direita, que é o Charles Kirk, que é um político extremista de direita, e o James Hetfield, que a gente sabe que ele é mais direita do que qualquer outra coisa. Tu tem muitos influenciadores mal intencionados que usam de qualquer brecha para levantar um discurso político falso, e isso é uma coisa que, cara, prejudica muito a saúde política de um povo, de um movimento, porque tu não pode basear um lado tá certo e o outro errado, a esquerda tá certa, a direita tá errada, em matérias falsas por puro populismo, e além de um populismo de tipo, como é que é o termo? Não é falsidade ideológica, mas é uma injustiça ideológica. Me fugiu agora o termo. E ainda, além de tu ser um caça-likes, caça-curtidas, ainda é um, é uma injustiça ideológica muito grande que prejudica ambas as partes, tanto a direita que se descredibiliza com todas essas ondas de fake news, quanto a esquerda que acaba saindo como, meu Deus, não sei o que, olha, viu como é que são a galera de esquerda, isso, aquilo. Então, tipo, é um assunto muito delicado e acaba sendo muito utilizado, como a gente estava falando, por influenciadores mal intencionados. Bom, voltando aqui à matéria, ao perceber que esta é uma chance de viralizar algo nas redes, não existe qualquer compromisso com a verdade. Seguindo aqui. Aí tem aqui uns prints de notícias falsas, de páginas sem credibilidade, como é que é, sem base nenhuma, mas com milhares de curtidas e compartilhamentos. Conexão Napolina e Padre Overland, tipo, sabe? Aí tá.
No caso da fake news envolvendo o James, era muito fácil saber que não era algo verídico, até porque usaram no mesmo dia diversas outras celebridades e disseminaram exatamente o mesmo conteúdo, trocando apenas o nome de James por Bon Jovi, Bob Seger, Mick Jagger, Eric Clapton, Paul McCartney e outras celebridades, incluindo gente fora do universo do rock. Só que o que eu acho que pegou tanto foi pelo posicionamento do James Hetfield, que ele diz ser um cara de direita, libertário, aquela coisa, e a base política do James Kirk, que é de direita e tal, daquela coisa, e toda a brutalidade no caso, né? Um querendo demonizar o outro lado. E esse é o grande problema, cara. A demonização do lado que tem sido muito forte nas redes sociais. Um lado não pode estar certo que o outro está totalmente errado, um não pode estar totalmente certo que o outro está totalmente errado. Isso daí está acabando com a nossa sociedade. Bom, voltando para a matéria. Bastava fazer uma pequena pesquisa e você acha de verdade que estes grandes perfis de influenciadores não pesquisaram? Você acredita que gente que trabalha com notícia todos os dias simplesmente se equivocou? Pode até ser que um ou outro sim, mas não se engane, a maioria sabia e sabia muito bem o que estava fazendo. Justamente os caça-likes, caça-curtidas. Quanto mais curtidas tu tem, quanto mais likes tu tem, quanto mais compartilhamentos tu tem, mais tu consegue monetizar, monetizando em cima de uma matéria, de uma notícia falsa e de uma notícia extremamente brutal. Tu tá lidando com a morte de uma pessoa. Para você entender o que acontece nesses casos, se atente a um fato curioso. Certamente você já deve ter visto notícias de portais minúsculos disseminando fake news sobre a morte de celebridades. Ah, o Roberto Carlos morreu. Ah, João da Silva morreu. Ah, sei lá, o Cannibal Corpse morreu. Acontece quase todos os dias. O fabricante desse tipo de fake news está a todo momento jogando a isca. Caso uma dessas notícias viraliza, ele ganha uma quantidade robusta de dinheiro através de programas de AdSense do Google. Mais ou menos que nem funciona aqui no YouTube. Quanto mais visualizações tu tem, mais dinheiro tu vai conseguir gerar baseado nessas visualizações. Acontece ao longo dos anos e se tornou algo difícil de fazer viralizar uma notícia fake sobre morte de uma celebridade. Mas esses cafajestes perceberam algo importante que vai exigir de nós posturas mais radicais. Eles perceberam que existe uma polarização política e caótica. E é isso aí onde eu bato a minha tecla e é onde eu quero falar e disseminar à medida que a gente vai conversando sobre a matéria. Eles perceberam que existe uma polarização política e caótica na sociedade ao fazer uma fake news envolvendo temas sensíveis e envolvendo temas sensíveis envolvendo atores políticos. É muito mais fácil a disseminação viral. Isso acontece porque influenciadores, muitos mal intencionados e outros apenas no calor do momento, publicam essas fake news sem qualquer filtro. Se um influenciador com um perfil muito grande compartilha, logo muitas pessoas passam a compartilhar também. Outros influenciadores começam a disseminar para não ficar para trás na corrida dos likes e, portanto, se torna um efeito dominó. Ah, o canal de notícias mais foda comentou. Aí o canal de notícias número 2 viu que tá bombando, comentou também. O canal de notícias número 3 viu e comentou também. O canal de notícias número 4 viu e comentou também. Nisso de um comentar que o outro comenta, que o outro comenta, a base de pessoas afetadas por essas notícias que são extremamente danosas e prejudiciais para a sociedade, ela é incalculável. São milhares, milhares, milhares e milhares de pessoas que ficam com mais, como é que é? Com mais raiva, pessoas que ficam com mais raiva, pessoas que se sentem mais certas, pessoas que acham que a direita tá sempre resolvendo as coisas e que, meu Deus do céu, malditos esquerdistas, que a esquerda só acontece, que só mata, só isso, só aquilo, e que aquela coisa. Mais uma vez, eu não tô puxando lado para nenhum dos âmbitos políticos, eu só tô dizendo o que acontece, e mesmo sendo de direita ou de esquerda ou centro, a gente tem que ter noção de o quão isso está sendo nocivo para todo mundo, principalmente para as pessoas
mais velhas, né, que não tem tanta proximidade com a tecnologia quanto pessoas mais ou menos da minha faixa etária, 20 e poucos, 30 anos, que já cresceu dentro da internet, já vê um bagulho assim, e também para pessoas mais jovens, crianças impressionáveis, que veem um bagulho e reproduzem, enfim. Continuando aqui a matéria. É preciso ser cético. As pessoas não possuem o hábito de verificar fontes, mas olham o tamanho do perfil que está propagando e a quantidade de pessoas que está replicando. Se muita gente está dizendo algo, logo deve ser verdade, não é mesmo? E dessa forma que esses malandros conseguem atingir o seu objetivo. O verdadeiro criador da notícia falsa consegue os acessos que precisa para capitalizar no Google e os influenciadores conseguem emplacar suas narrativas políticas, além de conseguir crescer sua base de seguidores. Todos ganham, ou melhor, os sacanas ganham, mas todo o resto que está sendo vítima dessa trapaça perde. Exatamente o que eu estou querendo bater nessa tecla. Quem produz ganha, quem divulga ganha. E a gente que acaba sendo influenciado, e eu digo a gente porque eu vejo uma coisa assim, eu também acredito, ninguém é perfeito, todos nós já caímos em fake news. Mas a gente perde porque essa galera mal intencionada tá deixando a gente cada vez mais burro, tá deixando a gente cada vez mais inerte e deixando a gente cada vez mais refém dos números e dos grandes números. Não, mas essa pessoa tem influência, essa pessoa, esse fulano de tal é foda. Cara, isso é nocivo para a sociedade de uma maneira que é incalculável, cara, é incalculável. E tudo isso regado pela maneira que as redes sociais estão se desenvolvendo dia após dia. Eu já fiz vídeo aqui no YouTube falando sobre a minha opinião de como as redes sociais estão destruindo o underground e além de destruir o underground, eles estão destruindo a nossa sociedade, o pensamento coletivo. Nossa sociedade que deveria ser acaba virando dois, porque um cara inventa uma coisa, outro inventa da outra, e a gente vê mas muito dessas notícias falsas. Eu não quero puxar para nenhum lado, mas não sei, eu percebo muito dessas notícias falsas vindo por muitos portais de direita. Obviamente, tu tem portais de esquerda compartilhando notícias falsas, mas eu vejo um mau caratismo muito grande e um número maior vindo pelos portais de direita. Mais uma vez, eu não quero tirar para lado A ou lado B, eu quero ficar no meio e analisar a situação, mas é o que eu reparo. Se eu estiver errado, vocês podem comentar aqui embaixo com, sei lá, dados, números, o que vocês tiverem para a gente esclarecer melhor esse assunto. Continuando a matéria. Podemos inclusive questionar se poderia haver um contato mais próximo entre os criadores das fake news e os influenciadores que disseminam. Imagina, tu tem um influenciador foda, um influenciador gigantesco. E aí tu teve uma ideia, eu vou criar essa fake news que vai ser foda, a galera de direita já tá borbulhando pela boca porque o cara foi morto, o cara foi assassinado, então, eu crio essa notícia, tu compartilha e aí bomba o bagulho, tá ligado? Só que isso é um mau caratismo do caralho. Precisamos levar isso em consideração. Porém, é necessário cuidado para não cometermos injustiças. Para isso, ser cético é essencial. Caso seja realmente um engano ou uma publicação feita no calor do momento, isso não pode acontecer com frequência. Como já diz o ditado, errar é humano, repetir é burrice. Ou simplesmente safadeza e mau caratismo. Porque a gente sabe que por trás disso tudo tem gente ganhando. E sempre onde tiver gente ganhando, tu pode esperar o pior das pessoas e o pior da sociedade. Sendo assim, se o seu influencer preferido costuma errar bastante, tome cuidado com ele. Um caso emblemático. Você deve estar pensando, as fake news existem há bastante tempo, por que só agora vocês resolveram trazer o tema à tona? Esse é um questionamento realmente importante. Sim, há tempos ouvimos falar da disseminação de notícias falsas, mas nesse caso em específico, alguns fatores chamaram a nossa atenção. O primeiro ponto foi a quantidade assustadora de perfis grandes que disseminaram. Já o segundo ponto é absolutamente bizarro. As pessoas estão com uma dificuldade, me parece que cognitiva, de entender conceitos básicos de como verdade
conceitos básicos como verdade e mentira. Quando a notícia foi disseminada, além de não verificação das fontes, as pessoas ficaram realmente satisfeitas e queriam que o conteúdo da matéria fosse verdadeiro. Com a confirmação da mentira, ainda apareceram nas redes sociais. Calma aí, que eu me perdi aqui. Ainda assim, muitos se recusam a crer. Não foram poucos os usuários que apareceram nas nossas redes sociais da Avalanche Mundo Metal, quer dizer, do Mundo Metal BR, nas nossas redes sociais para simplesmente brigar com os fatos e até mesmo insinuar que nós éramos os disseminadores da fake news. Quando o Mundo Metal avisou que se tratava de uma notícia mentirosa, as pessoas passaram a nos atacar como se estivessem descredibilizando a suposta ação generosa do James Hetfield, por motivos políticos e ideológicos. Parece que percebe o terreno perigoso que estamos adentrando. Alguém cria um factoide, publica em um site pequeno sem nenhuma credibilidade e perfis grandes passam a disseminar esse factoide e as pessoas estão confusas a ponto de não verificar a veracidade e mesmo depois, a ponto de não verificar a veracidade e mesmo depois que fica confirmada a desonestidade, ainda assim preferem ficar acreditando na mentira. Como a gente está vivendo em um mundo guiado e digerido pelas redes sociais, principalmente por notícias falsas feitas por IA, fica muito difícil e extremamente complicado de tu conseguir separar o que é fato, o que é real. E eu entendo as pessoas de que não aceitam de que essa mentira seja mentira e acham que é real. Porque hoje em dia a gente não está conseguindo diferenciar mais nada. A gente vê vídeos extremamente perfeitos, eles chamam daqueles deepfakes, né? A gente vê vídeos extremamente perfeitos de qualquer pessoa falando qualquer coisa. Hoje em dia tu pode pegar a minha imagem, Yuri, e fazer um vídeo na rede social dizendo assim: eu, Yuri, adoro comer merda. E vai ficar igual, cara. Então, toda essa maneira que as redes sociais estão girando, estão crescendo, toda a maneira que as inteligências artificiais estão surgindo e acontecendo e se proliferando disseminadamente e sem controle nenhum, está descredibilizando qualquer notícia. Ou seja, a gente acredita no que quer e cada vez mais as pessoas estão acreditando no que querem. Por quê? Tu não sabe que se o que é verdade ou não, e se não foi criado por uma inteligência artificial ou não, porque é tudo muito real. Nas redes sociais, tudo é muito real. E isso, cara, abre precedente pra muita merda. Pra muita merda. Porque tu descredibiliza as redes oficiais, tu descredibiliza a verdade, tu descredibiliza quem tá fazendo um trabalho sério e tu acaba sendo levado por bilhões de notícias falsas geradas tudo por inteligência artificial. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu sou o dono dessa notícia falsa, eu vou lá no chat GPT e faço assim, ó: chat GPT, crie 30 versões dessa mesma notícia que eu vou disparar ela em massa nas 30 páginas que eu tenho. Se uma dessas 30 páginas viralizar, ganhei, tô ganhando meu lucro. Só que numa dessas viralizar uma, duas, três, quatro, numa dessas tu criou 30 estercos, e tu disponibilizou para uma fanbase, para uma base que tem crédito em ti. Então tu tá cagando na boca das pessoas que levam fé em ti. Tu não vê o quanto isso é nocivo para a sociedade, o quanto isso é uma atitude desonesta e pífia, cara. E pífia. Bom, voltando aqui para a matéria. Acho que o vídeo vai ficar meio longo, mas sei lá, né? Caixa Véia. Aqui precisamos mencionar o canal Caixa Véia, que chegou a publicar a fake news em seu vídeo. O canal tem mais de 300 mil inscritos, portanto, espera-se que os responsáveis ou responsável tenham mais cuidado. No dia seguinte, o apresentador Barba gravou um vídeo pedindo desculpas,
assumindo que foi pego na fake news e depois editou o primeiro vídeo retirando o trecho em que falava do James Hetfield. Um canal Caixa Véia é o canal do Barba, que ele faz vídeos sobre metal, rock e tal. Eu sei que ele é um cara mais voltado pro espectro da direita, ele sem problema, cara, sem problema, ele pode ter a opinião dele. Por mais que eu não acompanho muito o canal dele, conheço uma coisa que outra, mas ele se diz um cara bem centro, assim. Mas pelo que eu conheço, pelo que eu vejo das opiniões dele, é aquele tipo assim, ó, nem esquerda de direita, mas mais voltado para a direita. Mas sem problema, todo mundo pode ter a sua opinião, sem problema nenhum. O problema é que o vídeo anterior chegou, voltando à matéria, o problema é que o vídeo anterior chegou a quase 80 mil visualizações. E este com a retratação, no momento, está com 22 mil. Isto é, cerca de 80 mil pessoas assistiram o conteúdo dizendo que o James ia financiar as filhas do Charlie Kirk, e um número 4 vezes menor viu que a notícia era fake. Ou seja, o problema e a cagada é 4 vezes maior do que a reparação. Vocês entendem onde a gente quer chegar? E nessas 80 mil, foram 80 mil vídeos num desse vídeo. Eu tô vendo pessoas compartilhando de uma maneira desacerbada, cara. De um peso que eu nunca vi antes sobre nenhuma outra notícia. E, porra, cara, tu entende? E a menção do canal Caixa Véia mais do que oportuna, já que o apresentador Barba pretende criar um canal de notícias. É fundamental não cometer os mesmos equívocos no vídeo mencionado e entender que uma retratação não apaga os danos criados anteriormente. Desejamos sorte ao novo canal e, mais do que tudo, responsabilidade. Tenha cuidado. Para finalizar, algo que chamou a nossa atenção é a quantidade de páginas e perfis alocados nas plataformas da Meta com o único intuito de disseminar a fake news. Páginas que estão literalmente se proliferando e apresentando fotos feitas por inteligência artificial e textos redigidos para enganar os inscritos. Não dá para aceitar esse tipo de coisa, ou seremos sempre vítimas dos malandros. Veja o conteúdo dessa página que já chegou a 15 mil seguidores. Aí ele bota aqui fotos feitas todas por inteligência artificial, com o James Hetfield do lado do cara, com 15 mil seguidores, vários compartilhamentos, tudo feito por inteligência artificial. Finalizando a matéria, precisamos parar esses caras, primeiro denunciando os perfis. O mais importante é entendendo que é necessário se informar em sites e páginas sérias que não trabalham com fake. Enquanto o teor da notícia for mais importante do que a sua veracidade, não iremos resolver a questão. E caso não façamos nada, vai chegar um tempo em que as notícias falsas terão mais peso e mais relevância do que as notícias de verdade. No último final de semana foi quase isso que aconteceu. Existem páginas como essas aos montes e perfis de supostos influenciadores que praticamente se especializaram em disseminar conteúdos dessas naturezas. As plataformas não podem permitir que isso continue acontecendo, mas independente das plataformas, você não deve permitir que os larápios te enganem. E com toda essa matéria, cara, com tudo isso que a gente já leu até agora, eu já dei minhas opiniões em alguns pontos à medida que a gente leu, mas para finalizar tudo isso, o que eu quero falar das redes sociais? Vocês entendem como as redes sociais hoje em dia movimentam um número estratosférico de pessoas para lado A ou lado B? Só que o problema é quando tu movimenta esse número estratosférico de pessoas baseados em uma mentira criada por inteligência artificial. Beleza, a matéria principal deve ter sido criada por alguém, não necessariamente por inteligência artificial, mas foi criada por alguém. E fotos que dão a veracidade para isso, criada por inteligência artificial. Tudo isso disseminado em quantidades e páginas alarmantes. E por quê? Porque isso rende like, isso rende curtida, e isso rende ainda mais monetização. E nós não temos como parar ou frear a disseminação das... não vou dizer notícias, mas
a disseminação exacerbada do uso de inteligência artificial para o mal. Obviamente, a inteligência artificial ela é uma ferramenta que está surgindo para adiantar muita coisa, para resolver muita coisa, mas a inteligência artificial tem sido muito usada para o mal, porque nós não temos a dimensão e a noção hoje, a sociedade em geral, e eu pego a maior parte da sociedade, que são as pessoas mais velhas, e as pessoas mais novas, e a menor parte da sociedade que eu vejo, que são as pessoas da minha idade, 20, 30 anos, a gente já consegue, né, identificar melhor o que é, o que não é, mas pessoas mais velhas e pessoas mais novas não conseguem. Então vocês veem como as redes sociais estão tornando as pessoas, estão pegando as pessoas mais frágeis no aspecto da sociedade e tá jogando merda atrás de merda atrás de merda para essas pessoas, e essas pessoas consomem, porque tu não tem como, vendo no perfil do teu Instagram, do teu Reels, do teu isso, do teu aquilo, tu não tem hoje em dia como checar se cada vídeo, cada isso, cada aquilo, cada coisa é feita. E muitas vezes a gente é levado pelo calor do momento. Eu sei, eu entendo, é normal. Mas olha como é danoso tudo isso que a gente está falando, e ainda mais ligado ao movimento político, onde tu infla um discurso político muito voltado para a direita e extrema direita, e é um discurso que não chega a lugar nenhum, porque é uma notícia tendenciosa, é uma notícia que só deixa as pessoas com mais raiva e com mais direito de se sentir com raiva, porque sim, cara, foi um atentado grotesco, violência só gera mais violência, mas isso também é um ponto muito legal pra gente ver como que funcionam as coisas lá nos Estados Unidos, com toda essa política pró-armas, essa propaganda pró-guerra, essa propaganda de vamos resolver os troços com as próprias mãos, vamos pegar, vamos fazer, vamos matar. Se tu entrar dentro da minha casa, eu posso te dar um tiro. Se tu olhar pra mim, eu posso te dar um tiro. Tu pode comprar uma arma na esquina. Por que que o cara lá tinha uma arma pra dar um tiro no pescoço do maluco? Porque lá tu compra uma arma, tu pode comprar qualquer arma em qualquer esquina por um preço pífio. Eu sou contra o armamento, eu sou contra a reprodução desse discurso de violência, e nós sabemos que o discurso americano é um discurso de violência. Os caras geram guerra no mundo inteiro, guerra do Vietnã, guerra do Iraque, cara, é tanta guerra. Enfim, agora de tanto falar, só me veio aqui, ó, Vietnã, Iraque, Irã, enfim, exemplos de guerra gerados pelos Estados Unidos não faltam na nossa sociedade. Então, tu vê como isso influencia no teu próprio povo e como isso reflete de maneira brutal da maneira que o teu povo reage ao teu próprio povo. Não é à toa que lá nos Estados Unidos, a cada semana, eles têm um massacre em colégio. Lá a violência policial é brutal. Lá, bom, a gente teve agora o atentado ao Charles Kirk. Lá foi o presidente, o Kennedy, que foi assassinado. Então lá nos Estados Unidos as coisas se resolvem com bala. E pra mim isso só mostra como esse American way of life, de se viver e de se fazer política, só gera mais e mais e mais extremismo, e tudo isso inflado pelas redes sociais e pela maneira que as redes sociais estão se alastrando dentro da nossa vida, e de uma maneira que é incontrolável. O que me preocupa é que tudo isso é incontrolável e está gerando danos significativos que vão reverberar a muito longo prazo dentro da nossa sociedade. Como é que tu vai educar o teu filho se ele vai ver um bagulho e vai falar, ó, pai, olha isso daqui, aí tu vai falar, não, filho, isso daqui tá errado. Ele, não, mas eu tô vendo, a foto é igual. O James Hetfield tá mexendo a boca e tá saindo som, mas foi um vídeo criado por IA. Como é que tu vai explicar pro teu avô que viu um vídeo
sei lá, de alguém caindo num buraco, assim, ele, olha filho, tá, o fulano caiu num buraco. Aí tu fala, não, vô, isso aqui é feito por inteligência artificial. Tanto até, só pra finalizar, teve um meme que eu vi esses dias, que foi um cara que fez com inteligência artificial um vídeo do vô dele dando um beijo num amigo. E aí ele chegou, ó, vô, esse daqui não é tu? Aí o vô sentado, sou eu. E aí ele, olha, mas tu não tá dando um beijo nele? Olha esse vídeo aqui. Aí o vô fica muito puto e tal, não sei o que. Ah, mas como, mas não sei o que, blá, 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 blá. Tu entende como a inteligência artificial afeta justamente as camadas mais frágeis da nossa sociedade e deixa a gente cada vez mais burro, inerte e dependente dessa ferramenta? Bom, o que eu acho disso tudo é violência só gera mais violência. Esse caso de mais um assassinato nos Estados Unidos acaba sendo mais um assassinato nos Estados Unidos, onde é um país que tem tiroteio em escola toda semana, tem atentado toda semana, tem gente dando tiro por aí toda semana. E ainda mais aconteceu contra um cara de extrema direita que pregava muito disso, pró-armas, pró-isso, pró-aquilo, pró-matar e tal. Mas enfim, essa é a minha opinião. Cuidado com o que você lê na internet, cuidado com o que nós lemos na internet e vamos dar um jeito de, sei lá, acabar com essas porra de inteligência artificial que isso aí tá gerando uma merda gigantesca atrás da outra. Bom, vou finalizando o vídeo por aqui, espero que tu tenha gostado. Se tu quer apoiar o nosso trampo, dá uma olhada aqui embaixo que a gente tem o nosso link pro nosso site, com os CDs, blá blá blá, aquela coisa toda. Vou finalizando o vídeo por aqui e até a próxima!